Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva, colegas. Bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol, numa semana onde tivemos o derby dos derbys, o jogo mais aguardado, provavelmente, de toda a temporada. Vamos começar já por aí, que acredito que seja o ponto mais assente desta última semana competitiva. João, como é que viste esse jogo? Nós abraçamos aqui na última semana que era muito difícil especular um resultado, tiramos para a mesa que o empate até podia ser o mais indicativo, acabou por sê-lo. Como é que viste esse jogo e o que é que achaste? Olha, no geral, achei que foi um jogo interessante, surpreendeu e superou as minhas expectativas, no ponto de vista em que eu achava que ia ser um jogo muito mais embrulhado. Muitas vezes estes jogos até são jogos sem golos, as equipas entram muito a medo, e não foi isso que vimos. O Sporting entra bem, tanto é que faz o golo logo aos 4 minutos, então entrou ligado à corrente, que eu quero dar sempre muita profundidade e a assumir muitas vezes o flanco esquerdo da equipa de Sporting, vindo depois para dentro. Acho que o Sporting naturalmente nos primeiros, diria 20 minutos, entra muito bem e consegue superiorizar-se ao Benfica. Acho que a partir do momento em que o Benfica consegue colocar mais gelo e temporizar melhor o jogo, acho que o Benfica consegue ser superior, e eu diria quase até ao fim do jogo. Tenho a sensação que o Benfica consegue segurar e tomar as rédeas do jogo, faz o golo, uma grande jogada de Pavlidis, como tínhamos falado há pouco em off, em que ele entra ali e consegue partir literalmente os rins a 4 jogadores que sabemos muito fortes de Sporting, que era o Diomande, Quaresma, o Yulman e depois o Morita. E sinto que o Benfica, depois também na segunda parte, foi a equipa superior, acredito, e na minha Também estava opinião, a correr contra... sim, Era o Benfica estava ali à que tinha que procura, correr atrás certo, do estava resultado, atrás não é? do prejuízo, como costumamos dizer. Acho que a existir um vencedor neste embate, na minha opinião, seria o Benfica. Acho que foi a equipa que fez mais pela vitória. No entanto, também temos que dar mérito ao Sporting, porque no fim das contas também foi uma equipa que conseguiu defender. Também há que saber sofrer nestes jogos, não é só, e desengane-se quem pense que por uma equipa defender mais quer menos, porque temos todos a perfeita noção que o Sporting, mais se calhar o Benfica, queria assegurar a vitória, porque estamos a falar de um o Sporting está perto de fazer história, quer dizer, já não é bicampeão há 70 anos, Sim. A 70. portanto, A 70 ou a 30? eu já não sei, mas Acho sei que é que já 31 é há anos. muitos anos Não, mesmo. não. Portanto, Acho que é mais. Eu não sei se é. Eu até 40, tenho ideia que é anos, 51. 50. Sim, qualquer coisa. Portanto, é há muito tempo. Portanto, eu acho que qualquer jogador daquele plantel tem todo o interesse em querer assinalar o seu nome na história do clube, como muito possivelmente o plantel que deram a volta àquilo que é o Sporting que nós conhecemos, porque com a nossa idade vimos o Sporting ser campeão 2 vezes, Foi agora? agora possivelmente a terceira, ainda não sabemos, mas Não é mais provável. eu acho que o Sporting se calhar até estaria mais motivado para este jogo, e o meu ponto era mesmo tocar nesse assunto, que também há que saber sofrer, não é só atacar, e vi muita gente a dizer, mas o Benfica quis muito mais, o Benfica é a equipa superior, o Benfica é que devia ter vencido. Mas também há que saber sofrer, e o Sporting soube sofrer, que se calhar com alguma sorte à mistura, porque há aquela bola oposta do Pavlidis e tudo mais, mas isso faz parte do jogo. Mas pronto, acho que a moral da história e o ponto que eu queria reforçar é que foi um excelente jogo de futebol para qualquer adepto. Ver foi um bom sábado à tarde, como nós gostamos, com bola, um jogo muito importante e interessante. Não venceu ninguém, acho que também torna aquilo um bocadinho bonito, ir até à última jornada. Há algum Os tempo já não adeptos, existe isso. os adeptos voltam a estar com aquele nervoso miudinho, porque achavam que se calhar ia ficar resolvido
neste embate e não ficou, mas pá, vamos ver o que é que vai acontecer na última jornada. Eu queria dizer aqui uma coisa, queríamos perguntar até aos dois, que é muito aquela questão, e tu falaste bem que se falou muito esta semana, de o Benfica procurou mais o resultado, pronto, acabou por ter que correr atrás do mesmo, e isso acabou também por ser autoexplicativo depois como correu o jogo. Mas pondo no pressuposto em que o Sporting acaba por marcar na luz aos 4 minutos, num jogo onde só não podia perder, vocês não acham que é normal o restante desfecho do jogo? Sim. Ou seja, o Sporting vai para a luz onde só não pode perder, marca aos 4 minutos da partida. O jogo praticamente está feito ali. Eu acho que o Benfica só não o faria ou por falta de capacidade ou por não estarem a perceber a gravidade da situação. Não é? Sim, Acho eu digo que mais é na questão natural. por exemplo, o Benfica fez por merecer mais, claro, mas a mentalidade que o Sporting acaba por adotar depois do primeiro golo, ou depois dos 20 minutos, acho que é uma mentalidade, parece-me, completamente compreensível É isso. para aquilo que era o enredo do E o próprio jogo. Rui Borges toca nesse assunto, que a equipa do Sporting baixou as linhas demasiado cedo e é normal. O Sporting marcou o golo, Muito cedo. utilizava a vitória aos 4 minutos e é normal a equipa ressentir e querer Mas segurar repare, o eu acho resultado. que isso até é um ponto, na minha opinião, mais positivo do que negativo, porque demonstra maturidade e entendimento da situação. Sim, Não se vai estar a arriscar no Pois sentido é de isso. sofrer golos, É que é tu- óbvio, não é? Foi o caso. Tu sabes que podes sofrer, naturalmente que não queres, e se for sabe possível sofrer, é uma aumentar equipa a que sabe vantagem. defender. Sim, mas sabes que podes sofrer golo no sentido em que se empatares, ainda estás em vantagem. Percebem? sim, é Pronto, isso, o mas Sporting sabia que podia empatar o jogo. por isso mesmo é que eu digo, porque eu depois olho para o jogo em si, os 90 minutos, que oportunidades flagrantes de gol é que tem o Benfica. Tenho só a bola ao poste como Sim, ela a Tem a bola ao poste oposta e do Pavlidis. De resto, podem-me dizer, e eu também vi, o lance em que o Actor Koglu tenta contornar o Rui Silva e depois no lance seguinte o Di Maria manda por cima da barra. O Actor Koglu está fora de jogo. Se o fora de jogo sai, não existe o lance do Di Maria. Percebem? Eu isso aí não conto como uma oportunidade de perigo porque Não, está fora de jogo. está fora de assim, jogo. Eu acho que quando as pessoas falam das oportunidades de perigo, tens razão, não, Porque o não é os Sporting vai- remates, foi mais a afluência do ataque do Benfica. Mas isso foi o que o jogo pediu. Sim. Nós falamos isso a semana passada, até naquela questão, como é que como é que iam correr os primeiros 10 minutos de jogo. E nós falamos disso, que o Sporting era uma equipa que está completamente à vontade a defender baixo e ter o Guioqueres a esticar jogo. E o Sporting marca golo assim. Sim. Começa o jogo a defender ali um pouco mais baixo, Não marcou estica a bola golo, no mas há que Guioqueres. salvar aquilo que foi a exibição também do Sueco. Fez um grande jogo. Mais ou menos, Eu- mais ou menos. Eu, por acaso, também não concordo muito. Acho que nos primeiros, lá está, 20 minutos, foi muito forte a aparecer ali na ala esquerda e a vir para dentro. Tanto é que o gol sai assim e existiram várias jogadas de perigo dessa maneira. Mas, por acaso, senti que depois fez um jogo mais que o Sporting apagado. teve, mas para aquilo que o Sporting teve também, repara, o Sporting teve muito menos bola do que está habituado. Sim, mas repara, Também jogou com dois médios muito defensivos. e o Sporting nos primeiros Mas 25, sempre. Pois, mas- Sempre. 25, Contra o Benfica 30, sempre, né? 30 minutos, o Guioqueres tem de facto ali uns lances interessantes, porque o Trincão e o Pote estão mais disponíveis. A segunda parte, o Trincão está completamente fora de si, E o está Pote fora está aos dela, e o papéis Pote aos papéis. Ou seja, tu até reparas e até tu vais ver o posicionamento médio. Eu depois tive cuidado de ver isso depois do jogo. O Sporting quase que defendeu numa linha de 3 no meio campo, porque o Pote estava tão recuado que o posicionamento do médio do Pote era quase ao lado do Ilmar e do Debaste. Sim, sim. Ou seja, houve ali uma certa altura do jogo em que o jogo chegava ao Guioqueres, mas não havia nem Pote nem Trincão para ajudar na ligação ou para apoiar o Sueco depois nesse sentido. Ele teve muitas vezes que tentar rodar sobre o defesa e foi mais um grande jogo da defensiva do Benfica frente ao o António Silva. Volta a fazer um bom jogo frente ao Guioqueres. Não sei porque contra o Guioqueres Sabe parece que defender bem. renasce. Acaba por ser o Guioqueres, eu acho que procura muito o contacto e o António Silva é um Eu jogador acho que ele é descobriu a inteligente. fórmula para... Descobriu, pronto. Vocês acham que se o Benfica tivesse marcado o golo, o Sporting tinha capacidade física para bater a equipa dos encarnados e conseguir tentar Mas é assim, o o empate? Benfica, mas há uma coisa. Falamos que Pote A física não sei, mas a anímica tinha de ter, não é? Mas repara, eu até fiquei e estava a ver o jogo e vocês viram todos a forma como o Pavlidis marca aquele primeiro golo, o único golo do Benfica, um golaço. A forma como ele tira toda a gente da frente, como tu falaste. E dá para o outro golo. Quando tu pensas num golo daqueles, no momento em que é como o estádio reage ao golo, eu pensei, o Benfica vai para cima. Isto agora vai ser muito difícil para o Sporting, porque o Benfica vai querer ir com tudo. Porque... Mas toda a narrativa Puxa puxava para para isso. isso, porque o Benfica estava a jogar em casa. Só que não foi. Estádio cheio. Mas Até sentia-se meteram- muito nervoso até mesmo meteram em uns próprios jogos- adeptos. Só que Até meteram os Jonas ao intervalo a puxar pelo estádio. pelo estádio. Só que é o que eu te digo, respondendo à tua pergunta de que o Sporting depois tinha forma de tentar contornar o Benfica, a questão é que o Benfica marca o empate e depois tu não sentes, tirando o lance do poste,
que é um lance em que o Belotti faz a melhor sobre o Gonçalo Inácio, se não estou enganado na linha. Tirando esse lance que a bola vai ao posto do Pavlidis, o Benfica acaba por não conseguir depois acho que o Benfica ter uma... E até o Sporting começa a ir mais vezes à frente, tem um ou outro lance, um remate fora da área do Gyökeres, que eu aí achei que podia dar de golo, deram um meio todo ao Gyökeres, não sei se se lembram do lance. aquele lance do Arder que ele mete para o meio. Para o meio, e o Gyökeres vai a correr Sim. de frente para a baliza e a defensiva do Benfica abre toda O e o Arder Gyökeres... entrou bem no jogo. Ou seja, acho que depois o jogo a partir do gol do Benfica, onde se calhar se esperaria que o Benfica fosse para cima e tentasse com tudo o segundo gol, que tentou, acho que não teve assim tanto efeito. Acho que se tornou um jogo amarrado numa altura que estranha, que não se esperava isso. Se me falares de oportunidades claras, ok. Agora, eu acho que a afluência, como falei há Não, bocado, sim, de sim. ataques, Isso sim. eu lembro-me agora de, por exemplo, 2 ocasiões em que é mal definido, mas podia ter dado perigo. Lembro-me de uma que a bola vai assim a meia altura e o Carreras falha na bola, Sim, dentro sim. da área. E o Aquele Sheldrup de cabeceamento de cabeça. Sheldrup. Sim. Portanto, há ali algumas situações em que, Cabeceamento. certo, lá está, mas melhor Nem acerta na definido bola. ou Sim, sim. pronto. E o Benfica podia ter tem dado um mais lance muito perigo. perigoso do Sheldrup, porque ele vai até a área praticamente no momento de gol e o Yulman Puxa para corta-lhe a dentro e tira-lhe bola. certo. Tirou-lhe ali o Isso é pontão. uma coisa que também não falamos e não pegamos nisso, que exibição faz Yulman. Sim. E É... mesmo o Sheldrup entra muito bem. Entra. Eu, para mim, do lado do Benfica, tirando o Pavlidis por o que Concordam faz... com a substituição de Di Maria ao intervalo? Acham? Concordo. Não acho que ele estivesse a jogar mal, mas acho que nestes casos precisa-se de mais capacidade e trabalho Mas defensivo. estás a tirar um jogador que pode ser decisivo a qualquer momento. Pois, mas está Mas o Sporting eu acho que estava muito confiante em defensivamente. transição defensiva, Muito jogas com confiante. menos um. O Benfica não estava a conseguir furar aquela defesa do Sporting, precisava de outro tipo de irreverência ali. Não era um Di Maria. O Di Maria não... O Di Maria estava a fazer movimentos muito simples, movimentos muito a Di Maria, que estavam a ser facilmente controlados pelo Maxi Araújo. E tanto pelo Maxi Araújo como pelo Que Di grande Maria. jogo também de Max Araújo. Todo. Eu acho que Sim, jogado muito Foi bem. muito compacto. a defesa do Sporting teve toda, até o próprio, nós falamos disso, o Jenny Katam, se vai jogar o Fresnedo. O Jenny Katam fez um jogaço a Fez. defender. Eu começo a achar que o Nuno Santos para o ano, se o Maxi ficar no Sporting, não tem qualquer tipo de hipótese de ser titular. nesta Pá, equipa. isso é bom. É um jogador diferente, porque o Maxi Araújo lá está. E tu disseste isso semana passada e eu disse que o Maxi Araújo era muito bom defensivamente. E tu viste neste jogo. É um jogador muito aguerrido. Mas ofensivamente não tem, por exemplo, o Nuno Santos é melhor ofensivamente. Eu É acho. mais aquela definição do cruzamento, que é muito É forte. isso, do é isso. Santos. E os pés do Maxi Araújo, os pés na questão de drible, tu nunca vês um drible da cartola do Maxi Araújo. Mais ou menos. Dribles de cartola, como um Kenda, como um Geni. Não é um driblador, não, não. um Aquele dribla- lance no meio campo que ele até faz um Sim, túnel isso- ao jogador. isso sim, Tem- acabou por tem surgir, qualidade, mas não é? Mas para ser aquela não é ginga um de gênio, linha. Não é um Sim. Kenda. Também não vamos estar à espera que sejam todos. Só também não Claro, está no claro. Sporting Pá, neste eu acho que se momento, fosse a apontar, isso não sei, isso varia muito. não é? O Joker está a ganhar. Sim, né, isso- acho que é um bocado ingrato, mas eu acho que se fosse a apontar pior jogador de Sporting, diria o Debast. Pelo menos o que teve. Se Sim. calhar não acompanhou tanto o resto da equipa. O Pote e o Trincão tiveram muito fora de si também. Mas o Pote é compreensível porque. Vem de E mesmo lesão, assim acho que o Pote 6 ainda meses. consegue Algumas vezes, no sim. último terço definir bem, mas isso é. Por exemplo, o Trincão marca um forte golo, bom golo, mas o Trincão o que é que faz do resto do jogo? Dele. Também fica a defender muito bem. Defendeu, mas o Trincão andou Pá, muito... Otamendi, pronto, há toda aquela questão da possível expulsão, mas é impressionante um jogador com a idade dele. A defesa do Benfica também faz um grande jogo, Jogador, todo, eu Para acho. falares na expulsão, é de Fortíssimo. ressalvar aquilo que foi a exibição paupérrima do João Pinheiro. Acho que ficou muito a desejar naquilo que é um jogo desta mas importância e o suposto melhor árbitro português. Eu acho que já falámos disso e corrijam-me se já tiver existido alguma atualização. Vamos ter um Mundial de Clubes e não está lá nenhum árbitro português. Se diz Mas alguma ele eu vai, acho- ele vai à final da Liga dos Campeões. feminina. Não. É a feminina. Não é a Liga, o quarto árbitro não é como Liga dos Campeões? Não, é a feminina. É o VAR. Pá, isso não sei. Eu vi, Agora, eu eu vi acho que ontem que esta- ali é a Liga dos Campeões final, quarto Feminina. árbitro. Eu acho que esta questão do Não, Liga Mundial dos de Clubes- Campeões. Final, quarto árbitro. Ah, é? Então, mas há um árbitro português que vai estar na feminina como VAR. Eu acho que É o Tiago Martins. eu acho que o João Pinheiro vai ser quarto árbitro da E o Liga Tiago da Martins final. vai ser Não o sei confirmar VAR. porque eu não estou a par. Tenho quase a certeza. Mas esta questão do Mundial de Clubes acho que fala por si só. Sim, Não há, é o quarto árbitro, exato. E o, não há e o qualidade. Tiago Martins é o VAR do feminino. Eu acho que também é assim, não podemos, eu não quero, lá está, como ele diz, a questão da expulsão, que pode ou não ser expulsão. É assim, nós temos que nos pôr na pele de alguém que está a arbitrar Expulsares um jogador aos 15 minutos. naquele Tem que estádio. ser. Olha, Claro, Podemos Eu criticar não muito, estou a mas dizer Artur que ele- Soares Dias não tinha nenhum problema com isso. Sim. não, mas Eu eu não antes estou a dizer prefiro dar do que que não dar. eu não estou a dizer que não devia ter Também é dado a verdade. expulsão. Eu estou a dizer é que encarando a importância daquele jogo é Mas muito não podes, difícil. mas não podes ser mansinho nesse tipo de jogos. Não, claro que não, eu Precisa não estou a decidir um desculpar, título. mas Mas vocês estou a dizer sentem, para Sem pôr na expulsão, pele dele. expulsão. mas Estou a vocês dizer para sentem pôr que a na pele dele. arbitragem condicionou o resultado? Opá, a partir do momento em que não expulsou o Otamendi, sim.
porque o Sporting está a Mas eu vencer acho que era aquilo que 1-0. nós falámos há pouco. Eu acho que no geral ele faz uma má exibição, mas pá, eu acho que Ele foi mal para os dois é lados. isso. Eu acho que ele não prejudica, ou melhor, não beneficiou ninguém. Não. E ele podia, assim, ele podia ter expulsado o Otamendi, Acaba por sendo prejudicar os penalti, dois. sendo penalti ou não, podia haver uma expulsão. Se fosse penalti, podia dar um golo. Depois podia ter expulsado o Yulman no decorrer do jogo, claro que podia, mas lá está, a partir do momento em que o Otamendi é expulso, o jogo muda de figura. Pois, por isso é que eu acho que houve Percebes? aquela... Há aquela questão, porque o Yulman era Tentam segurar o passivelmente expulso. Depois a questão das Eu acho que faltinhas ele- mesmo a futebol português é Pois. uma coisa. O Benfica teve o quê? 28, 29 faltas o jogo todo. Não sei. Isto para um clássico, para um jogo com duas equipas que têm bastante qualidade. Mas eu acho É que uma no geral coisa foi um um bocado- jogo interessante. Com qualidade. Acho que as equipas mostraram um porquê de estarem lá em cima. Eu acho que foi uma equipa que os dois melhores atacou muito bem, acho que o Benfica atacou bem, dentro dos possíveis, porque do outro lado o Sporting defendeu muito bem. Acho que acho que essa é a história do jogo. Não há muito que se possa pegar depois disso. Lá está, se esperávamos mais. Isso esperamos sempre que haja Um um 4-4. espetáculozinho, Eu acho que um no jogo. geral ganhamos nós os adeptos. Que vimos Nós, mais os um bom adeptos, jogo. mas os adeptos que não sofreram com aquele jogo. No Sim, pois, sentido. porque... Porque com certeza que um adepto do Benfica querer a ganhar. Certo. Lá está, o futebol é um espetáculo, mas é muito irracional. As pessoas querem a Claro, ganhar, quer dizer, o claro. estádio não te interessa muito, a não ser que sejas, sei lá, o adepto do Barcelona, que estás habituado a um tiki-taka, com um estilo de jogo diferente. Um adepto do Benfica, do Sporting, chega ao final de contas e tu queres a ganhar, não é? Pois. Se jogas bem ou mal. Sim, e por falar em ganhar, já andamos aqui pelo derby eterno. Tivemos também o derby da Invicta, que falamos na semana passada, entre o Futebol Clube do Porto, entre Boa Vista e Futebol Clube do Porto, numa jornada onde o Boa Vista precisava mesmo de ganhar, porque o Farense foi vencer a Guimarães e o AVS à Reboleira, frente ao Estrela. Um jogo, meus amigos, completamente pasmado ainda com o gol de Rodrigo Mora. Surreal. Continuamos a falar, tem que ir à seleção, acabou. Já está pré-convocado. Tem que ir à seleção. Tínhamos dito. O miúdo é completamente surreal, mas um jogo onde o Porto não me parece que faz um grande jogo no Bessa, mas acaba por ser feliz no final de contas, onde pá, eu gostava de dizer isto sem querer parecer muito mau, porque tive a possibilidade de ver o jogo ao vivo, o João também, o Afonso não, creio que não. Não. Temos que falar de Samu. O Samu é um jogador. Eu nunca tinha visto o Samu ao vivo. Não me inspira nada a confiança. Não sei o que é que achaste do jogo, mas o Samu, eu não sei. Eu vi ali coisas que eu já, sempre nós falamos disto aqui várias vezes, só ao vivo é que se compreende bem certas coisas num jogador. O Rodrigo Mora é um tratado. Sempre que a bola chega ao Rodrigo Mora, tu sentes logo que vai sair alguma coisa dali. O Fábio Vieira é outro. O Fábio Vieira é um jogador espetacular. Aquilo que eu vi este Sim. fim de semana, o Fábio Vieira tem um pé esquerdo brutal. Ele mete a bola em onde quer. E trabalha o jogo como ninguém. Agora, o Samu não tem ali, falta algo ao Samu. E é muito perdulário. Teve lá lance em que até conseguiu arrancar e ir no espaço. É um grande jogo de Sim, Siduano. Sim, Mas, com o Samu. mas o Samu teve lá lance em que até podia ter feito de maneira diferente e falha de forma que um avançado para o nível do Futebol Clube do Porto. Não sei se... Logo a começar o jogo, por exemplo. A Sim, começar o sim. jogo é o Siduano que até mete água e o jogo começa com o Siduano a oferecer a bola ao Samu e eu estava no estádio a pensar, se fosse o Guioqueres no lance destes, aquilo era golo. Ele vai sozinho. A probabilidade, A probabilidade de ser golo era enorme, porque ele ia probabilidade é sozinho. Pois, mas é isso. Mas para um avançado, um grande em Portugal, o Samu ali tem que fazer golo. Pois. Olha, eu acho que o Samu é um caso muito de estar a absorver aquilo que é a forma da equipa. Eu já falei isso de Diogo Costa. Acho que o Samu é mais um exemplo desse, mas estou até a dizer, pá, como é que é possível o Mora com 18 anos feitos há uma semana São atrás? questões diferentes. Pá, O esquema é porque diferente. O Mora é um fenómeno. Sim, o Mora é um Se miúdo. tiver cabecinha, estamos aqui a olhar E- para um jogador Sim, o Mora é lá está, eu também brutal. alto gabarito. estive presente no estádio. Eu também confesso que não sou aquela pessoa que já visitou muitos estádios e muitos ambientes, mas confesso que não me lembrava das experiências que eu tenho de ver pá, uma ovação dentro das limitações, naturalmente, que era o número de adeptos do Futebol Clube do Porto no Bessa, mas eles ficaram malucos. Com Quando Mora, o Mora sim, sim. saiu, eles a Estamos, cantar Mora, estamos Mora. possivelmente a falar do maior produto da formação do Futebol Clube do Sim, Porto. nos últimos Sim, sim. largos anos, sim. Sim. Pá, o rapaz é mesmo um fenómeno e o gol é de outro O gol mundo. demonstra isso. Eu fiquei 5 minutos a tentar perceber. Porque eu vi golaço. ele a puxar para a esquerda, para a direita, remata, a bola entra Kaká e eu e eu tínhamos dito. não estava Não mesmo. sei se vocês se lembram, eu disse o que o Mora vai fazer ao Kaká e não está escrito. E foi. Mas é o miúdo. Mas falando da questão do Samu, eu acho que ele é um jogador que está frustrado porque não está a conseguir fazer golo e está a absorver a forma da equipa.
E uma situação que eu queria comentar, porque acho que depois também define muito aquilo que é, neste momento, o estado anímico do jogador, e sinto que, naturalmente, que então em casa acho que não passando na televisão ninguém viu, mas por acaso eu reparei. Há um lance mais ou menos aos 60 minutos em que há uma bola vinda do lado direito, rasteira em forma de cruzamento para a área, e o Samu tenta finalizar de calcanhar e falha. Ele transmissão numa disseram que revolta, foi- ele manda uma chapada nele próprio. Não sei se vocês Não vi. repararam nisso. Eu acredito que pouca gente tenha visto, só mesmo se calhar as pessoas no estádio mais atentas. Pá, ele falha o golo, pá, acontece e manda uma chapada com uma força. É a frustração, não, Pá, não isso- tem marcado Isso golos, só a equipa demonstra, também não isso só rende. demonstra que ele está revoltado. Portanto, é natural que um jogador que viva destes momentos, que é o golo, não estando a conseguir fazer, eu já não me lembro, mas nem consigo precisar, mas eu diria que o Samu não marca há uma uns- quantidade significativa de Marcou, jogos. marcou no último jogo ao Moreirense. Sim, mas Depois, Pronto, não sabia, mas- antes disso não marcava há muito Pois. tempo, mas sim. e é um jogador que tem muitos golos feitos na primeira início. parte Lá da está. Se não me engano, eu acho que o Samu marca ao Moreirense e a última vez que tinha marcado, não para a Liga, mas provavelmente na Liga Europa contra a Roma, que eu acho que ele marca no Olímpico. Marca. Acho que Pronto, tinha sido a esse última gesto vez. que ele Ou faz seja, há de muito tempo, em fevereiro, estamos a falar de fevereiro. de mais ou bater menos. nele próprio só demonstra que está, Estamos a falar. está numa má Podemos fase. dizer que Samu tem muitas saudades de Vitor Bruno. Isso é- Pá, se tem ou não, Mas não sei, vocês- onde ele rendeu mais foi com o Vitor Hugo. Mas vocês consideram que é flop? Ou ainda vai Eu Não, não, eu não digo que é porque- flop, porque ele tem ali. Também existe uma época, estamos a falar de um jogador de 20 anos que fez Não, dois anos. flop, atenção, não como jogador para o futuro, mas flop, uma contratação flop, ou seja, se para o ano fica no Porto e vai acabar por render, ou se nunca vai conseguir render neste contexto e vai Não, ter que eu fugir acho, eu acho que acabará por render, eventualmente, porque existe qualidade. De facto, o jogador tem muita qualidade. Não é um jogador estratosférico, mas para aquilo que é a realidade. O Isto português depende muito. é um jogador que rende. Pá, Sim. Mas aquele, eu juro-te, eu senti mesmo no estádio que não me chamou mesmo muita atenção. Eu não diria flop porque. Não senti mesmo que está ali alguma coisa. Não sei, pá, isto foi um olho meu de estar a ver o jogo. Não gostei do que vi do Não vai Samu. dar, pá. Não sei, não acho que. É assim, eu nunca tinha visto o Samu ao vivo, ou seja, eu nunca tinha visto o jogador. É o que eu digo, ao vivo vê-se coisas que não se vê na televisão. E o Samu não me parece ser um avançado para este nível. Não Eu me acho- eu parece acho mesmo que ser um avançado quando para tu este dizes nível. flop, opa, tem que ser um jogador, Sim, flop se calhar exagerei sei no lá, termo. sei mas- lá, Esperávamos mais. um Facundo esperávamos. Ferreira que vem do Shakhtar para o Benfica Sim, e não sim. fez absolutamente nada. O resto Eu vai acho- ter. Sim, Rui, tanto o Benfica em avançados, como já falámos aqui, está carregado Gabigol. deles. Paulo Schmidt. Mas o Samu, ele já mostrou que é capaz. Quase como, por exemplo, o Félix. Muita gente diz Sim, que ele é é flop. verdade, Eu não é considero o verdade. Félix flop. As coisas estão-lhe a correr mal, mas ele já mostrou que é capaz, como o Samu. Sim, sim, sim. O Samu Estamos aqui a já- falar do tipo de jogadores mas- com outro Sim, mas o Eu acho que a Samu partir é do momento em verdade. que tu mostras num clube que és capaz, pá, Ele já demonstrou que é capaz. Percebes? A primeira metade da época de Pois, Samu é muito interessante. e é aí que eu quero chegar. Se ele já mostrou que é capaz e estava a partir tudo, literalmente, no início do campeonato, que o pessoal, "Ai, pá, o Samu é um animal." Sim, sim. Eu queria dizer aqui, apesar da vitória do Futebol Clube do Porto, nota-se que esta equipa precisa de tempo de descanso, precisa de sair daquilo que é o mundo Sim, sim, competitivo. o mundo está- Tu notas que existe muita tensão naquilo que é o Futebol Clube do Porto. E tu vês na entrada do Otávio. O Otávio é assobiadíssimo. sempre que tocava na bola, Sempre que tocava na bola, o Otávio era assobiadíssimo por toda a gente Eu a dada da altura claque estava assim, portista. "Pô, o que é que se passou?" Mas depois eu percebia que havia aquele padrão de quando sim. o Otávio E tinha a bola. O que se passou agora aqui há pouco tempo, eles estavam a falar do teu clube, não é? Mas eu Sim, queria, aquela situação da saída. das discotecas, eu queria aqui ressalvar duas coisas do Futebol Clube do Porto. Uma que é, se calhar, dos jogos mais coesos que vi a nível defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Muito bem, utilizaram muito bem aquilo que é Ficou a vista, teve colocar os jogadores da equipa 18 adversária fora de jogo, em fora de uma coisa jogo. assim Eu não sei se aí foi mérito do Porto ou do mérito Bozenic. do Bozenic. O Bozenic Bozenic estava sempre plantado em fora de jogo. Sempre. Mas tu notas a equipa do Futebol Clube do Porto a subir linhas e a Sim, tentar apanhar os controlou jogadores melhor de a uma vista. profundidade. Teve ali um jogador muito forte que é o Marcano. Exato. A gerir E que gosta uma muito de marcar ao linha. Boa Vista, porque isto é Sim. constantemente. A gerir uma Se bem que o linha. gol é um bocado. É um bocado. Porque o Exato. Neon e o Zé Pedro, opá, desculpem, mas aquilo é uma casa a arder. Sim, o Noema é. E depois Mesmo com Boa Vista que é, pá, desculpem, limitadíssimo. mas é limitadíssimo na frente. Treme. Então o Neon, eu acho que é inacreditável como é que um gajo E não foi isto que nos demonstrou no Famalicão. custa 14 milhões. Eu Não. até diria que o Zé Pedro está em melhor forma que o Neon. E depois Sim, claro. queria ressalvar aqui, Longe. mas num lado mais negativo, que é a Sim, é exibição, pelo penalti, a exibição de João Mário. Eu não quero ser aqui mal, mas Fraca. o João Mário é fraquíssimo. Pá, pô, João Mário é um Mas uma boa exibição de Francisco Moura, pelo contrário. Sim. Ao contrário. João Mário é fraquíssimo. O Martim parece muito Fernandes. bem na zona de Martim finalização. Fernandes a 70% é 1000 vezes melhor que o João Mário.
Eu não quero ser hater de todo, mas eu não sei como é que um jogador deste chegou à seleção nacional, honestamente. Não sei. É fraquíssimo a nível defensivo. a Já nível teve, já teve melhor. Não teve tem- melhores Mas dias. isso é como tudo, Já teve momentos e melhores momentos. dias. Eu acho o João Mário que não tem nível para jogar Futebol Clube do Porto. Não tem nível de todo. Quem é que daquela equipa tem nível para jogar no Porto? Poucos, muito poucos. Tem o Rodrigo Moura, tem o Martim Isto foi uma Fernandes, pergunta o retórica. Diogo. Existem alguns, mas o ponto que eu quero chegar é mesmo o que o Miguel Sim, mas disse. se pensares bem, não são muitos. Conta-se pelos dedos. São Sim. para aí 4. Mas a mim surpreende, porque é um jogador que já chegou à seleção A de Portugal, já foi internacional, já foi rotulado como um possível substituto. Eu acho que o daquele João que é Mário já lateral nem é direito da nossa tema, porque seleção. ele já mostrava que não era este É jogador super- todo com teste de competição. É um jogador super Não é só limitado. com o Vitor Bruno ou com o Anselmo. Sim, mas aqui eu acho que se nota mais no João Mário numa linha A5 ou numa linha A3 com 2 alas. O que é estranho, porque ele até é um ala ofensivo. Sim. Ele forte era ofensivo, extremo forte. na É estranho, formação. é É estranho. bom. Mas pá, peço desculpa ao João Mário, desculpa lá, mano. Mas Não, fraquíssimo, 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 fraquíssimo. Mas bem, fechamos então aqui com este grande apelo do Afonso ao João Mário. Eu até queria perguntar Não antes, passa atrás. antes de acabar, não perguntar, mas só mandar para o ar, o Siduano tem que ficar na Primeira Liga. Nós já puxamos isto aqui noutros episódios de será que vai ficar? Será que fica numa segunda liga? Não, tem que ficar na primeira, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira jornada, são várias jornadas a ser jogador de destaque numa equipa que, temos que ser sinceros, tem muitas dificuldades E que no seu está futebol. e que está 99% garantida. garantido. Pá, e eu acho e que isto, condenado. o pessoal que está lá em casa, muitos se calhar nem conhecem o Eduardo porque nem veem jogos de Boa Vista. Mas acreditem que nós não estamos a ser picuinhas ou a tentar bater sempre no ceguinho. Não, é bom jogador. É Mas muito estamos a bom falar jogador. de um jogador que veio Convido-vos do a ver, Distrital. convido-vos a ver um jogo de Boa Vista. E ao vivo lá está a ver-se o quão bom é esse É, Siduano. Sim. pá, é inacreditável um jogador que jogava Um no Coimbrões. Não, Coimbrões. Distrital. É ali. Distrital de Coimbrões. E como é que é possível ele estar nesta forma no Boa Vista? É muito bom. Mas bem, vamos então seguir em frente. Vamos ao Conversa de Banco, segmento de Bola Parada. Já voltamos. Regressamos então para o Conversa de Banco, segmento do Bola Parada. Esta semana sou eu e o João que trazemos conteúdos para a mesa. E João, és tu quem vai começar, por isso força, mostra-nos o que é que tu nos trazes. Portanto, esta semana, para o nosso mítico segmento de Conversa do Banco, e para não estarmos sempre a dar destaque àquelas equipas que estão lá na parte de cima da tabela, eu hoje lembrei-me de trazer, porque, para ser sincero, não tinha noção destes status. Portanto, numa da aprendizagem Eu não sei da o que é minha que é. Eu parte, também não sei. quis trazer também para vocês, caso vocês não soubessem. Portanto, eu acredito que vocês vão acabar por adivinhar mesmo sem saber. Portanto, o que é que eu trouxe? Os clubes, top 10 de clubes com mais descidas da primeira divisão do Campeonato Português. Ou seja, as 10 equipas, não é as equipas com mais descidas, porque, por exemplo, temos o caso de Moreirense e do próprio Aroca, que já desceram bastantes vezes, mas noutros campeonatos, sei lá, da segunda para a terceira. Ok, essa whatever. primeira. Portanto, só equipas. Primeira para a segunda. Não quer dizer que já não tenham descido noutras divisões, mas quais são as equipas que têm mais descidas da primeira para a segunda divisão do Campeonato Português, de sempre? Nacional. Ih, estava a pensar nisso, pá. Nacional não está. Estás a ver? Nacional que foi o verdadeiro Fulham aí de português. Então, uns tempinhos. Subir, descer, subir, descer, subir, descer. Sei lá, Leiria. Não, Rio Ave. Isto vai ser. Estoril. também não. E não está nem o Moreirense nem o Arouca. Ok. Estrela. Não. O Farense. Farense. É o segundo classificado da lista com 10 descidas. O Salgueiros. Salgueiros. Terceiro com 9. O Passos. Passos não. Penafiel. Não, Penafiel. O Penafiel. 8 descidas. Já jogou tantas vezes primeira divisão. Também pensei depois de dizer o nome, pensei nessa estatística, mas O Boa Vista. não. O Boa Vista acho que tem 5 descidas, mas não consta nesta lista. Pá, Braga não, Vitória não. Académica. Académica é um bocado. Académica de Coimbra. Académica de Coimbra, 8 descidas. Não, podia ser Académica. Mas Mas é o académico. Académico de Viseu também está. Não está. É Não, mas académico. eu disse Sim, Académica. mas por norma há Sim. sempre aquela. Sim, sim. De Coimbra. A pessoa diz Mas eu estava a Académica, pensar. O Belém não. O Belém não. Belenenses não. Tem 8 descidas a académica já agora. O Portimonense. Não. E o Olhanense. O Olhanense tem 7 descidas. Olhanense é O Marítimo. Tondela. Não, então Nenhum nem outro. Portanto, vocês já acertaram. Farense, Salgueiros, portanto, 2, Académica de Coimbra, 3, Penafiel, 4
Olhanense, 5. Faltam os Beira-Mar. outros 5. Beira-Mar é o primeiro, com 11 descidas da primeira divisão. Naval. Naval, não. O Barzinho. Vardim, 9 descidas. Não sei como é que estás a ir buscar estas todas, mas força. O Chaves. Já só faltam 3. Chaves, 7. Ele agora. Sacou do Não, livro. Pedro, é. Sacou do livro. Leixões. Leixões, 9 descidas. Já só Sacou falta do uma. livro. Sacou do livro. Ele foi buscar a enciclopédia. Santa Clara. Era demais. Se acertasse a última era mesmo... Feirense. Feirense. 7 descidas. Não Pá, sabia, não- nosso Pedro de um momento para o outro. Pá, mata assim metade da minha lista. Parece mentira, mas é verdade, rapaziada. Esta segunda parte, desde que tu disseste quantos é que já tínhamos falhado, isto foi em 30 segundos. Foi um tirinho. E ele foi tudo à Chamado primeira. shot. Exceto o Santa Clara. Certo. Ora bem, eu o que é que trago esta semana? Eu esta semana A máquina do trago... nosso menino. Isto aqui Pedro não vai ser muito Vitinho. diferente. Vitinho. Vitinho. Isto não vai ser muito diferente de outros momentos que já aqui tivemos, mas tem apenas uma pequena alteraçãozinha. Trago as transferências, estamos a chegar aí ao mercado, já se falam de algumas coisas, jogadores que podem jogar aqui, podem jogar ali, Álvaro Carreira está a ser apontado ao Real Madrid, Grimaldo também. Grimaldo, Vítor Gyökeres ao Grimaldo ao Real Arsenal, Madrid. Seu hoje. Vítor Gyökeres ao Arsenal, Xabi Alonso já se diz que vai orientar os merengues no Mundial de Clubes. Marcelo Ou seja, vai para o Brasil. As transferências estão a chegar e eu volto-vos hoje atrás das transferências. A única coisa que trago diferente é todos estes jogadores já acabaram a carreira. Ou seja, são jogadores que vocês conhecem perfeitamente, eu acredito, é do nosso tempo, mas que já acabaram a carreira. Por isso, todos prontos? Agora. O primeiro jogador que eu vos trago aqui começou... Mas existe algum. Estão vivos todos? Não, não. Isso é importante. Não, mas existe algum tipo. Alguma. Semelhança entre Não, eles? são Isto só no jogadores. sentido de- São jogadores que jogaram no nosso tempo, que já acabaram a carreira, vocês conhecem todos. Eu acho que são difíceis, que é B, acho que vocês chegam lá, mas primeiro, isto é só carreira sénior, não é? Estudiantes, Argentina, Xiii. San Lorenzo, Nápoles, PSG e eBay. eBay, equipa chinesa. Lavezzi. É lá, Vesi. Lá vê. Mas disseste Nápoles e PSG. Ainda pensei no Cavani, mas ele não é argentino, é uruguaio. Não. Próximo. Mónaco, Lille e Lyon, Barcelona, Mónaco, Olympiacos. Repete lá. Já acabou a carreira? Já todos acabaram. Não, o Giuli. Não. Repete lá, por favor. Mónaco, Lille e Lyon, Barcelona, Mónaco, Olympiacos. Barcelona, Mónaco. É francês. Pode não ser Podem francês. ser. Mas é francês. Barcelona, Mónaco. Olympiacos. Não, e é a Torre. Não. Não, que jogou no City. Mas Barcelona. Não disse brasileiro, portanto também não é o Rivaldo, mas o Rivaldo jogou Barcelona e Olympiacos. Não, eu acho que onde podemos sacá-lo é mesmo no Barcelona para o Mónaco, não? Só um jogador, porque acredito eu já em declínio, se calhar o Barcelona o auge dele. Ou perto disso. Abidal. Olha, bem lembrado. Eric Abidal. Olha, já pensei que ia começar a dizer que ia uma Champions e tal, e coisa. Defesa, central. Abidal. Central, não, lateral. Não me lembro dele no Olympiacos, mas. Também não. Por acaso eu pensei que vocês iam escalar para o Olympiacos. Eu quando agora disse Mónaco Olympiacos pensei que eles vão escalar por causa do Olympiacos. Não, Porque eu, por por acaso acaso tenho não. ideia dele. Próximo Bem jogador. lembrado. Barcelona, Benfica, Granada, Celta. Nolito. Ok, não me deixaste acabar, mas pronto. Man City, Man City, Sevilha, Celta e Eu acho que o Ibiza. Nolito ainda não acabou a carreira. Já acabou. Jogou Já. no Ibiza em 2021. No Ibiza. Eu ouvi dizer que ele agora joga futsal. Isso não sei. Acho eu. Ok, próximo. Este cara, não sei. Feyenoord, Chelsea, Lille, Hertha, Botafogo e Hertha Solar. Calu. Chegou lá muito Já rápido. ganhou uma Liga dos Campeões ou não? Pelo Chelsea. Pelo pelo Chelsea. Chelsea. Chegaste lá muito rápido. Costa Esta Marfinense. Costa É. Marfinense, Salamão Colo. Ala. É Botafogo? Esta conversa de banco vai ser muito rápido. Botafogo. Jogou no Botafogo. Sim. Porque agora vêm dois que eu acho que são fáceis. Os mais difíceis eram o Calu e o Abidal. Estás a ver? Só que ele foi lá muito rápido o Abidal.
Ao Calu, o ainda demorou um bocadinho. Sim, ao Calu. Ajax, Real Madrid, Inter. Só vou dizer estes. Schneider. É, Schneider. Se fosse Ajax, Real Wesley. Madrid, Tottenham, Vanderbilt. Mas Ok. Mas, é assim, não tem esse trajeto, mas um telar, Só Tem vos o vou Schalke. dizer, pois, é isso. este, assim, vou tentar aqui reduzir um pouco de hipótese. Não vou acabar a carreira até ao fim. É o último, senão a Quase conversa de como banco vai tinhas ser dito, muito rápido. Tipo, Devagar. primeiros dois. Mas estes primeiros dois é muito difícil. Newell's Boys, Racing Santander. Milito. Não. Real Madrid. Racing Argentino, Newell's Old Boys, Racing Santander, Real Madrid. Ainza. O próximo vai entregar a cobra. Completamente. Argentino. Espera aí. É argentino. Mas tu não sei, não sei se vais chegar lá pelo facto de ter jogado no Racing e no Newell's. Mas O Mas Higuaín. no Real. Higuaín, não. sim, mas não quer dizer que no Não é- Real tenha Higuaín. sido. Sim. Não, o Higuaín é River Plate. Diz o outro. O outro vai entregar a banha Então toda. vamos pensar. Vou tirar este outro. Vou tirar este outro do meio. Ok, Jogou num outro clube. ok. E depois Zenit e Valência. Zenit. Garay. Garay. Olha, eu não sabia que o Garay tinha estado no Real, Real. Madrid. Tinha, Foi do tinha. Real Madrid para o Benfica. Se eu Olha, tivesse não dito fazia Benfica, ideia. se eu tivesse dito Benfica, tinha chegado logo lá. Ele é do Zenit para o Valência. É. Do Pois, eu Zenit tinha- para o Valência. E em Pois, eu tinha 2020 falou confundido. sobre para o Benfica. Eu tinha a ideia que ele vinha do Valência para o Benfica. Falou. Como o Rabi Garcia também veio. Mas esse foi. E o Quaresma. Esse foi para o Guimarães. Bem, e foi E o isto. Bruno Alves. Pá, posso ter aqui um que eu tinha aqui um por acaso guardado que nem sequer é pronto, um jogador que não tenha acabado a carreira, mas posso mandar só Podes. para encher se vocês quiserem. Só para o Pedro acertar essa. Instituto Palermo, Juventus. Só tenho que Dybala. dizer estes. Dybala. Pronto, é isso. Não precisava dizer mais nada, também não tem muito mais clubes, Dybala. teve a Roma. Mas há muita gente que não sabe que o Dybala jogou no Palermo. Já. Mas há muita Eu gente que sei não por sabe. copo. Aquela camisa Liga Saudades do, Rosa. Não saudades há- do FIFA 15. E, o Dybala Palermo Aquela era, cartinha de prata 74 do Dybala. era old school. Bem, foi então o Conversa de Banco desta semana, bem mais rápido que os outros. Pedro foi- fez foi- questão de foi ajudar. complicado. Já estou a evoluir o meu knowledge. Semana Não foi passada complicado, acertei as o transferências Fidor, foi fácil. agora acertei o Calu. Mas as descidas de divisão foi tudo seguidinho. Foi tipo Foi comboio. seguidinho, foi seguidinho, Não estava em comboio. greve, como a CP hoje. Bem, vamos então voltar ao restante episódio, depois de mais aqui um show do... Não é Pedro, agora é Vitinha, não é? Vitinha, Pedro só que Vitinha. eu sou português. Vitinha do Conversa de Banco, vamos seguir para o episódio para falarmos de mais futebol. Já voltamos. Regressamos então para a última parte do episódio, depois de termos aqui mais um Conversa de Banco. Este bem mais rápido que os outros, o Vitinha aqui fez questão de ajudar à festa. Não, tem que ser Pedri. Pedri já colou. colou, eu acho que já abrir- colou, Vamos Pedro. abrir um Um inquéritozinho. inquérito. Tentar perceber se é Vitinha ou Pedri. Já houve malta que nós conhecemos que o viu pela primeira vez pessoalmente e lhe chamou Pedri. Isso é verdade, eu fiquei Ah, assim, sério? comecei a rir. Então Pedri, tudo bem? E ele, Só que és o Pedri. "Tu é que és o Pedri?" Epá, o pessoal acaba por ficar com isso na cabeça, acho que é normal. Mas bem, para esta última parte vamos olhar para aquilo que é a última jornada do Campeonato Português que está a acabar, e fazer os nossos pequenos prognósticos daquilo que pode ser a próxima jornada. O Sporting, atualmente primeiro classificado, recebe o Vitória em Alvalade, o Benfica vai a Braga. Estão a falhar aqui mais alguns jogos, ajudem. Falhou-me aqui alguns jogos. O Boa Vista vai a Aroca, o Porto O Porto recebe Nacional. recebe o Nacional. Para os jogos com mais destaque é mesmo o Benfica que Que vai a Braga e o vai a Sporting Braga, que recebe o Vitória. Vitória. O Boa Vista visita o Arouca. O Farense recebe o Santa Clara. Recebe o Santa e o Clara. Aves recebe o Moreirense. É E o isso. Estrela vai ao Estoril, que o Estrela Sim, ainda está porque metido na... o Estrela está na Aves e o luta. Estrela ainda tem aquela... O Estrela se perde, o Aves e o o Farense Aves, o ganham. Estrela e o Farense, porque o Farense tem os mesmos pontos que o Aves. É isso, se o Aves e o Farense Farense também ganham e o Estrela perde, A não ser o o Boa Faren- Vista, o Estrela- O Boa Vista só pode ir ao Nos playoff. últimos 4, ou seja, os 3 que estão acima do Boa Vista ainda podem garantir a manutenção de forma direta. Podem. Só o Boa Vista é que não, porque está em último 3 pontos atrás Dos dois. do Farense e do Aves. Sim, é o que eu estava a dizer, o Estrela pode ainda descer direito. Pois é, Pode, isso. pode. Se o Farense e o AVS ganharem, Pá, isto parece que foi tudo combinado. Tanto o Benfica e o Sporting deixaram a festa para o fim, como os últimos. Imagina o Estrela. e a luta pelo classificados, terceiro não. lugar, a luta pelo quinto. Sim, Imagina aquilo que é o Estrela descer diretamente agora. Era pois, porque mesmo o Santa Clara. Sempre demos o Estrela como um bocadinho o outsider aqui nesta luta da manutenção e pode descer diretamente. E uma aí. coisa, e o Estrela, eu não quero estar a falar o de Aves cor, jogou melhor, mereceu a vitória. eu não quero estar a falar de cor, mas o Estrela não renovou há pouco tempo com o José Faria por causa de já ter garantido praticamente a Não manutenção. vou.
Eu acredito. Ele é bom treinador. O Estrela Não joga disse contra nada em quem? contrário, só O perguntei. Estrela visita quem O agora? Estoril. Estoril. É ali um jogo entre equipas perto. Um derby. Tu que tens essa Mas o mania. Estoril- É o derby da linha. O Estoril ficou 2-2 com... Da linha de Estoril e da linha Moreirense Estoril ficou 2-2 nesta jornada, não Quem? ficou? Sim. Moreirense Estoril. Que o Moreirense estava a vencer 2-0 e o Ficou. Estoril acaba por empatar. Eu acho que o Estrela... Mas, Acho que o Estrela Está- vence e garante a honestamente, manutenção. eu tenho aqui o meu palpite, o Estrela vai empatar e fica logo diretamente. O Aves vai ao playoff e a Farense vai deixar diretamente. Eu ponho. É assim, o problema é a dificuldade do jogo, não é? Mas acho que o Farense tem melhor, mais qualidade que o Eu Aves. acho que de todas, e aqui vou ser um bocadinho parcial, naturalmente que sim, tipo de ódio algum ao clube, mas acho que dos três que estão lá em baixo, o que eu mais gostava que descesse, isto numa da opinião também para perceber a Mas vossa, era no o Aves. sentido, o que menos O que menos temos acres- vontade, o que menos ou que acrescenta menos ao acrescenta futebol ao futebol. português É é o o Aves. Aves. Sim. AVS. AVS. O AVS. É uma diferente do Aves. Desportivo das Eu, Aves. eu, para ser Atenção, sincero, foi aceita a coligação pelos sócios do clube. Sim, não existe outro clube de sim, futebol os- na Vila das os Aves. É o adeptos, AVS. os adeptos do Aves apoiam o AVS. Não sei se é bem assim. O estádio continua O até com estádio é alguma- lugar. Porque imagina, Não, mas não o põe em adepto massa. vão ao estádio. o Desportivo das o Mas não Desportivo, põem em massa, mas Mas tu não aceitaram a vês- coligação. tu não vês um equipamento do Desportivo das Aves no estádio. Que deve existir algum tipo de protocolo, digo eu. O Desportivo das Aves ainda existe. Sim, Mas tem só toma divisão conta do distrital. basquetebol e do. Nem tem futebol. Não, o futsal. futebol é ABS. Futsal. E o futsal. Então já não existe Aves de futebol. Ainda agora, o Desportivo das Aves jogou a final da Taça do Porto Futsal na Senhora da Hora e estava lá a Força Avense, que é muito conhecida, é claro que mais conhecida do Desportivo das Aves. Isto é um clube Foi em completamente massa diferente. naquela mítica taça de Portugal. Exatamente. Isto é um clube completamente diferente daquilo que era o Clube Desportivo das Aves, mas é o clube que joga nas Aves. não é? Certo. Só que, e eu concordo contigo, Pá, eu acho que é o isto clube que para menos mim- acrescenta na primeira divisão. Tanto, e com todo o respeito, porque há adeptos do Mas AS e do Casa Pia, são clubes que, por muito bom futebol que joguem ou deixem de jogar, não acrescentam. Não tem massa associativa. O Casa Pia, com todo o respeito, joga a 70 ou 80 km de casa, que não faz qualquer tipo de sentido, não é? Estes clubes Só da que- AVS, Isto é um- Bessades, que... Isto é um bocadinho o que a nossa Desculpem os liga... adeptos do Bessade, mas felizmente já está afundado Agora nas está divisões a portuguesas. Porto Alegre. Não, já não existe. O Agora Bessade também já não existe. a Code City foi tomar conta de uma equipa em Porto Alegre Nosso Pedro sabe tudo. que está para subir para o CNS. Pá, mas... Agora é o Belém está para sair à segunda outra vez. Estes clubes, Para ir ao pá, playoff, em princípio. eu acho que, Ele deu o que, é, verdinho. que é um... Desculpem a expressão, mas um atentado ao futebol. Sim, Acho sim. que isto não faz completamente sentido Não nenhum. são os únicos, E atenção. quando falar... Mas isso, Claro, quando formos olhar ao nosso futebol, há poucos clubes com os adeptos que merecem. Há E aí muito quando- poucos clubes com adeptos, digam massas associativas de peso. Então, os em três, Portugal, tirando os três primeiros, O Vitória, Vitória, tirando, os três, Boa Vista. tirando os cinco primeiros, tirando o Braga e o Vitória e os três grandes, depois tens o Boa Vista, o o Farense. Farense. o Farense. E é isso que me entristece ainda mais, porque estamos a falar Estão de... fundados, o Vitória de Setúbal, de o dois Vitória Estrela, do o Sul, Estrela ainda tem alguns adeptos. Muito Não- possivelmente os dois clubes que vão descer são históricos em Portugal. Mas estás a ver, nós estamos a falar de Boa Sim, Vista, Farense também tem Farense muita e história. Estrela, três clubes que estão entre os quatro para descer. Sim. O que é muito triste. Não é? São três clubes que têm uma boa massa associativa E e depois, que- com todo o respeito também pelas Agentes dos Açores, mas as Agentes dos Açores não apoiam o Santa Clara, porque vemos o estádio completamente vazio sempre, constantemente. Sim. E atenção, que eu acho que é uma região que tem que ser representada, mas não é representada ao nível que merece. Estamos O a ver- Nacional também é uma equipa com alguns adeptos. Sim, O Nacional ainda tem mas o alguns. Nacional é uma equipa até com Marítimo. alguma licença de primeira divisão. Nós lembramos muito bem daquilo que é o Nacional do Manuel Machado, com o Braca ali na baliza, o Mateus, Sim, com sim, o sim. Patacas. O Marítimo também. O Marítimo, nem O falo do Marítimo. Marítimo tem muitos adeptos. O Muitos. Marítimo enche o estádio. Sim, sim. O Marítimo é o maior clube das ilhas, não é? Sim, mas tirando essa parte, o que é que acham que vai acontecer? Vamos ter aí o Sport e Vitória, que já começou nos bastidores esta semana, com hoje a ter sido um comunicado, de Vitória, depois das declarações de Rui Borges Esteve muito mal, a meu ver. Acho que no Pá, pós-derby. O que é que vocês acham que pode acontecer nesse jogo? Até também olhando aquilo que foi o fim do derby eterno, onde senti, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas senti uma equipa do Benfica muito derrotada a dar a volta ao estádio. A forma como reagiram àquele jogo, o que é perfeitamente normal, Claro. porque acabam por empatar em sentiram que casa. perderam o campeonato. Sentiram que perderam Tinhas o a campeonato ali. oportunidade para fazê-lo dependendo de ti, era ali.
Sim, é isso. O que é que vocês acham que pode acontecer, acima de tudo? Apesar de achar que o Sporting acabará por ser campeão nacional, acho que o Vitória vai dar mesmo muita luta. Acho que o Vitória vai dificultar. O Vitória vai. Eu acho que não me lembro assim de um jogo tão difícil em termos de decisão de campeonato, porque estes tipos de jogos sempre foram jogos bastante acessíveis para as equipas que vão ser campeãs, ou que iam ser campeãs. Mas eu estou a ver um Vitória que Tiago Silva volta, teve castigado, não vai jogar Andel e não vai jogar. Há outro jogador que não vai jogar, que não me lembro o nome. Mas Se não me engano, Borevkovic? acho que Não, Filipe Relvas. Filipe Relvas. Sim. Mas o motor daquela equipa vai voltar. O Yeah. Tiago Silva é um excelente jogador, é um jogador que representa aquilo que é o Vitória, não é? Tendo raça, qualidade, dá tudo em campo. E acho que a equipa do Vitória, e também um bocadinho de resposta ao antigo treinador, acho que vai dar realmente tudo e vai querer ganhar o jogo, porque também precisa de ganhar. E mais uma equipa que Para nós garantir. falámos que leva muita gente aos adeptos, leva muitos adeptos ao estádio. Exatamente. Sim. Portanto, não, tenho a certeza que todos os bilhetes que forem disponibilizados para Nem que para seja os só para, vimaranenses, eles nem que vão seja lá só estar. para meter nojo aos sportinguistas. Sim. Numa questão disso. Mas acho que o Vitória vai realmente dar muita luta. E convenhamos que qual é o clube que não quer estragar uma festa de um título? Eu acho que qualquer clube teria, ainda por cima o Vitória, na situação em que está, em que não é só a questão de estragar a É vitória precisar a da alguém, vitória é precisar da para da garantir a mesma. conference, que é muito importante para o clube. Exatamente. Faria 3 anos seguidos de competições europeias, o que não acontece há muito tempo no Vitória. Isto Assim, pode eu dizer não- o que é. Eu acho que o Sporting vai ser campeão. Eu também acho que não o Sporting vai vai Assim, ser eu acabar não por, acho que- por- eu- por vencer, mas Percebo os dois, eu acho que não vai haver, não vou dizer que não vai haver qualquer tipo de hipótese, mas acho que é um jogo muito difícil. Sim, sim. Uma sim. equipa, um grande ainda em por cima casa, nós num estamos aqui a falar ambiente destas deste. motivações todas do Vitória, mas O as Sporting são tem maiores. motivações muito maiores que o Claro, Vitória. O claro. Sporting pode ser campeão nacional em casa, frente aos seus adeptos, Bicampeão nacional. bicampeão nacional em casa, que para além de já não ser bicampeão, lá está, eu disse 51 anos, Já não não tenho a se vê. certeza, sei que pelo menos há 20, 30 que não é campeão em casa, ou seja, o Sporting já não é campeão em Com frente aos seus adeptos, adeptos. porque foi contra Sim, ok. 2020. e Eu lembro que em o frente aos Sporting seus foi adeptos. campeão em 99, 2000, acho que na transição do século, depois é o Boa Vista e depois torna-se o Sporting. A partir daí não é mais até agora, há bem pouco tempo. Portanto, E uma dessas vezes Há foi no, mais de 20 no anos. velhinho Vidal Pinheiro. há mais de Contra o 25, Salgueiros. 26, não é? Eu acho que Agora- é mais ou menos esse número. Por isso, assim, eu acho que é um jogo muito difícil. Os motivos estão lá para o lado do Vitória. E é uma equipa que conhece bem o treinador que está do outro lado. Foi uma equipa que marcou 4 golos ao Sporting esta época no jogo em Uma casa. brincadeira. Mas Será que vai haver realmente se eu acho que pode haver uma surpresa, se calhar como adepto de futebol e para o cariz da emoção, gostava que houvesse. Agora, não sinto que vai haver. Não acredito muito Não numa acredito. surpresa. 43 anos. Que o Sporting não vence em frente aos adeptos. A última vez foi 79, 80, 81. Não, isso a ser bicampeão ou a vencer em Alvalade frente aos adeptos. É bicampeão. a ser bicampeão? Deve Se ser calhar bicampeão. até há mais. Eu tinha ideia que era 51 anos o Sporting a ser bicampeão. Tinha lido isso. Não, foi nos anos 50. Pois, 53, 70. 53, 54. Eu lembro-me que era Não qualquer foi mais. coisa de 70. Vê lá. Mas lá está, e depois é aquela questão, é a discrepância de qualidade, porque o Vitória tem uma excelente equipa, nós sabemos disso, mas também já vimos o Vitória em momentos muito delicados desta temporada. Depois o Sporting tem ali o mascarilha na frente. É difícil. O Vitória faz um bom jogo contra o Benfica há pouco tempo, mas tirando esse jogo com o Benfica, não sinto que tenha havido aí um Vitória depois daquele. Eu acho que a queda europeia fez perder alguma crença de época para o Vitória. Aqueles 4 anos. Acho que sim, acho que o Vitória era uma equipa que este ano, para o início que teve, A nível europeu, porque a nível do campeonato sempre foi uma equipa muito Opa, mas a delicada. nível a partir- de início, mas o a Luís partir Pereira do- faz mais pontos em menos jogos do que com o Rui Borges. É isso, a forma como o Luís Freire entra nesta equipa, consegue pegar nela e fazer esses pontos. A queda europeia podia até mostrar mais isso, porque ia ter mais tempo para trabalhar, mais tempo de descanso. Ou seja, acho que o Vitória depois pecou ali. Houve jogos em que o Vitória pecou e não devia ter pecado. Perdeu pontos em casa. Este jogo agora com o Farense. O Vitória, em condições normais, não Não perde perdia com aquele o jogo. Farense em casa 2-1. Um jogo- Farense que um tinha jogo falhado horrível um do Vitória. penalti e... Agora estamos a falar disso e Mais uma à grande parte. exibição de Bruno Branco. Vocês viram era isso? Não, Viram mas o uma grande segundo exibição do golo Kaique. Eu O estou Ricardo grande Velho. exibição muito... há- Eu percebi, de ironia, mas por outro Aquele lado houve lance mesmo uma grande que exibição do bate Kaique. no poste e ele depois na recarga vai buscar, foi uma grande defesa. E estamos a falar do suplente do Ricardo Mas o- Velho, que já é um o- excelente guarda-redes. O segundo gol do Farense. Que frango do Poveda, do sim. Varela. Duas jornadas dois seguidas jornadas do a marcar- Poveda a ser a salvar o importantíssimo. Farense. Sim. A marcar 2 golos muito importantes.
É o que eu te digo, acho que é um jogo que por muito que se queira criar um enredo à volta dele para, lá está, o Do Sporting. Sporting. Sim, o do Sporting Nós Vitória, por muito que se criámos queira esta criar um enredo. narrativa toda porque está o que está em jogo. Sim, mas acho que é muito difícil. Porque, Se é um jogo a meio do campeonato, por exemplo, o Braga também precisa de vencer. O Benfica. não, Percebes? para quê? O Braga já tem o campeonato. O Porto já garantiu. Mas eu não acredito O Porto já que o garantiu Braga- o primeiro lugar, tem- não já. Praticamente. 99%, porque o Braga tem que ganhar. O 7-0, Porto tem que perder não e sei com o isso. Braga tem que ganhar para aí 7-0. Mas eu não acredito que o Braga vá receber o Benfica e vá. Não sei, não Enfim, acredito. nisso. e dizia há bocado, quando falámos em off, eu também não acredito em facilitismos. Não. Eu acho que qualquer jogador Queres estes jogos? cara? é profissional e tu queres ganhar estes jogos todos e ainda mais estes. Opá, imagina tu um miúdo, como o Braga agora tem muitos com 17, 18, 19, 20 anos, jogas um jogo contra o Benfica, tens a possibilidade de somar mais minutos ou até de teres a tua estreia titular, porque de facto não está nada em jogo, entre aspas, pá, tu vais dar a vida. E joga à frente dos seus adeptos. Eu não O Braga acredito, também eu é não uma equipa- acredito O Braga é nos um- facilitismos, a mas massa acredito que o adepta. Atenção Benfica... que nós demos muito azar ao Braga, porque começámos a falar bem do Braga deixou de jogar bem futebol. É verdade, mas eu acho que o Braga depois Nós também tem vamos outra falar questão. mal do Braga, porque nós falámos mal e o Braga começou a subir, nós começámos a Falar falar bem, e o o Braga Braga começou a desceu. descer. Mas eu acho que o Braga depois também, aquela questão, há muito, cada vez mais o Braga vai ganhando mais adeptos. Isso é uma coisa que é visível e nos últimos, vamos dizer, 10 anos aconteceu. E acho que cada vez mais o Braga tem esta motivação de tentar distanciar aquilo que é o Benfica. Porque há Sim. muito esta Mas questão na existe, gíria. Mas existe. Não, existe, mas eu acho que cada vez mais o Braga tenta distanciar-se dessa Mas ilusão. estas campanhas que a direção do Braga anda a fazer, como só dar aos bilhetes às equipas adversárias do caso, vamos falar aqui dos grandes, só dar aquilo que é obrigatório e não vender bilhetes de acompanhante sócio, é uma medida para, para acabar com esse tipo de estereótipos. O Braga quer És do quer Braga, intitular-se és do grande. Braga. E o Braga está a fazer isso muito bem. Mas estás numa posição favorável a isso. Também corre bem. Está a correr bem. O Braga tem feito bons campeonatos. O Braga nos últimos 20 anos é o quarto melhor clube Pois é português. isso, estás numa Vocês situação acham que o Braga, não sei se viram aquilo que prometeu António Salvador, agora ser fez. campeão até É 2029. 29. Acham que é possível? Eu acho que é possível. Aliás, eu não tendo, posso dizer, qualquer tipo de relação com o clube, mas como adepto de futebol, espero e gostava muito de ver o Braga campeão. Eu acho que é muito difícil. É muito difícil, mas Adorava também porque Uma coisa precisamos de diferente. diversidade. Sim, mas eu não- parte de Não sei se É, sinto o sempre Braga. o Benfica Mas eu possibilidade continuo, eu posse. continuo a achar que. São Isto é instituições. assim. Os três grandes são muito Mas grandes. pensa, o que, em relação o ao que Braga. seria, pá, eu acho que era, acredito eu, não, Seria não era muito nascido bom, na seria altura, muito como bom. vocês sabem, nem vocês, quando o Boa Vista, quer dizer, tu já Não, eras, não sou quando o Boa Vista é dezembro. campeão, Estou pronto. dizendo. Quando o Boa Vista é campeão, eu acho que existe muito esta sensação de que se calhar poderia ter o Braga agora sendo campeão, Sim, Era este sim. ano. Mas a questão do Braga. porque pode é uma acontecer. coisa Eu acho que é um unicórnio. Não Estão me a digo ver? até 2029, mas eventualmente o Braga vai ser campeão. Mas o Braga vai ter que se preparar para uma Eu coisa. espero Nós- que o Braga e seja nós, campeão. e nós um dia. conhecemos muito bem aquilo que é a Real Futebol portuguesa. No dia que o Braga for campeão, o Braga vai começar a ser perseguido pelos seus grandes. Achas? Tenho a certeza, porque estás a acabar com a hegemonia. O que é que aconteceu ao Boa Vista? Claro que o Boa Vista teve os seus problemas e a estrutura também eram outros tempos, mas o Boa Vista foi completamente perseguido pelos grandes. Depois Mas de- perseguido, o que é que tu queres dizer com perseguido? perseguido no sentido de colocar as equipas ligadas a esquemas de corrupção. Não vou dizer que Eu não sei se aconteceu hoje ou em não. dia isso já tem tanta auditorias. facilidade. No Não sei se há sentido de tanta perseguido de facilidade arranjar para isso. podres. E eu acho, É isso, auditorias. e eu acho que o Braga, no dia em que for campeão, está a acabar com uma hegemonia de 3 clubes. Imaginemos que o Braga é campeão em 2030, são quase 30 anos de hegemonia de 3 Eu clubes. percebo o que estás a dizer, mas acho que isso. Eu acho que isso não Existe acontece. eu acho que existe muito em Portugal aquilo que é o sentimento de nós mandamos no futebol. Eu E nós não percebo, e tu queremos tens que ninguém, razão, o que estás e a nós não dizer. queremos, isto existe e nós não queremos que mais ninguém entre aqui. É um bocadinho como no futebol mundial haver um novo campeão mundial. É muito estranho porque era entre aquele grupo e quando a Espanha foi campeã, as pessoas estranharam, as seleções Tu tens razão estranharam. no que estás a dizer, basta nós pensarmos no quão ridículo é existir um clube em Portugal, que não vale a pena dizer o nome porque eu acho que a minha afirmação vai dizer tudo, que tem os direitos televisivos de todos os jogos que passa no seu estádio. Sim. Acho que é a coisa mais ridícula que pode existir. Isso- Isso não é este bem, fim de isso, semana. atenção, À face isso da também não terra. é bem assim. Eu porque acho o que é aconte- ridículo. O que aconteceu é ridículo. ao Benfica é que uma operadora comprou os É direitos ridículo. e criou um canal e no Não campo faz sentido. criou Mas a não faz BTV. sentido. Sim, Mas não faz sentido ter os direitos dos próprios Querem Não ver faz um sentido. jogo destes, dizem eles, o jogo do século, a mídia.
Pá, uma pessoa que não tenha Benfica TV, que não tenha qualquer tipo de ligação, eu acredito que Não faz muitos sentido. adeptos do Benfica nem tenham o próprio canal, porque não faz sentido nenhum o canal, nem podem ver o jogo. Se não puderem, por exemplo, E selecionam as quem não imagens que conseguir querem. recorrer a. Faz Exato, sentido. exato. E depois a ver o jogo, há muito quando há aquelas situações de penalti e tudo É mais. tendencioso, acaba é, sempre por ser passa muito 5, tendencioso. 6, Mas estamos a 7 falar de um, vezes. clube, um canal de um clube, não é? Mas é isso, mas não faz não faz sentido. sentido ter os Exato. direitos televisivos de um jogo desta importância e de qualquer jogo do clube estarem a passar no canal do clube, porque há um lance, o Benfica joga em casa com o Arouca, por Não faz exemplo. sentido nenhum. Há um lance perigoso para o Arouca, um lance tendencioso, Nem não, passa, um lance nem passa outra vez. duvidoso para o Arouca. Se calhar passa uma repetição. Há um para o Benfica, passam para aí 7. Não é isso. Não, e tu E vês- é narrado tu por vês isto, um grande jornalista, É, olha, atenção, era- que era- eu admiro muito, que é o Helder que é um Conduto. benfiquista também. Sim, Mas era precisamente aí que eu queria E tocar não há também. problema nenhum em ser benfiquista. Mas Isso. não faz estou a sentido. dizer que até nos comentadores é tendencioso. Pois, percebes? tu quando estás a ouvir um Podia- jogo, tu queres, pelo menos eu, quando ouço um relato, tento ouvir o relato mais imparcial. E é o Ou que seja, acontece. E é na o que o Sport TV. jornal- o que o jornalista tenta fazer é ser o tenta- máximo imparcial. Mas, por exemplo, no gol do Sporting ele não vibrou tanto como Mas no isso- gol lá do está, Benfica. porque é Benfica Normal, TV. Estamos a falar de um. É o que nós de um estamos, mas isso é o erro que nós estamos a dizer. É a questão Pois de ser é. a Benfica TV. Tudo ali é tendencioso. Faz sentido, não faz. E até estamos a falar sobre isto. O que dizer dos horários que a Liga impôs nos últimos jogos? Para a última jornada. Pois. É uma estupidez. Então os da segunda divisão. Não faz sentido nenhum. Aqueles 4 jogos dos últimos 4 classificados todos a dar no mesmo canal. No mesmo canal e tu tens que estar a ver ou no telemóvel ou no Aplicação. computador e selecionar o que tu Falámos queres disso há ver. bocado, eu e o Afonso. Opa, isso não faz sentido nenhum. Onde é que nós estamos? Que campeonato é que nós queremos defender? Olha, a nossa liga tem muitas situações, por isso Mas E atenção, voltando ao nós ponto podemos inicial, criticar, eu gostava muito de criticar Braga a fosse emissora, campeão. podemos criticar a Liga, mas os clubes também compactuam com isso. Claro que sim. Eu não estou a dizer que a culpa é. Eu não estou a apontar o dedo a ninguém. Eu estou a dizer é que não devia ser eles assim. querem o que lhes enche mais do bolso. Sim, mas isso é assim também, lá está. Acaba por ser É uma empresa, mas às vezes há Mas o que valores interessa- maiores que se levantam, vamos, não é? vamos aqui perceber um bocadinho aquilo que são as vossas expectativas para em relação a estes jogos, Sim, vamos aqui fugir um que é bocado. o mais ao tema. importante. É o mais no importante. fundo. Eu acho que não ia Estamos perguntar. aqui a rasgar a Benfica. Já estávamos aqui na Benfica. Não, mas eu nem era por isso. Eu queria não perguntar expectativas, que acho que isso é um pouco complicado, mas como é que vai ficar a classificação final? Se acham que se vai manter, pelo menos nos primeiros, podemos dizer os últimos 4, os primeiros 4. Uhum. Se acham que se vai manter, até os primeiros 5, porque há a luta do Vitória e do Santa Clara. Tirem-me só uma dúvida. Eu acho que O não se Santa vai... Clara se ganhar É isso e o mesmo. Quem é que Vitória está à se frente? perder, até vou. Santa Clara à frente do Vitória? Não, está a Se o Vitória. Vitória ganhar, se o Santa Clara ganhar e o Vitória perder, é o Santa Clara que vai à Europa. Se o Vitória, eu acho que se o Vitória perder e o Santa Clara empatar, também é o Vê a Santa questão Clara do que vai à empate, Europa. Afonso, do- Porque eles têm, Vitória eu e acho que Santa não Clara. têm os mesmos pontos. Porque o Vitória do Tem Vitória os do mesmos Vitória pontos. não Os acredito. pontos. Mas quem é que está à frente? É o Vitória. Confronto direto. Mas eu não sei se está em confronto direto. Que Santa... Tem, ganhou. Tem confronto direto. Ganhou. Mas é o que eu te digo, se o Vitória perder e o Santa Clara empatar, o Santa Clara vai à eu, Europa. se fosse arriscar, então, os primeiros 4: Sporting, campeão nacional, Benfica, vice, Futebol Clube Porto em terceiro, Braga em quarto. Se quiserem estender mais, É o quinto, vamos até Santa ao Clara em quinto. quinto Eu vou pôr o Santa e Clara Vitória em em quinto. sexto. Eu vou pôr o Santa Clara em quinto. Assim, eu acho que o Santa Clara não vai perder no Pois em Faro. é isso, e acho que o Vitória é muito difícil. Eu acho que o Farense vai ganhar o Santa Clara em Faro. Acho que o Farense não vai cair em casa. Não acredito. Eu acho que é o AVS que vai ao playoff. O Farense e o Boa Vista deixem. Lá em baixo. E o Santa Clara vai. E o Estrela garante a Oh, sim. Direta. Um empate basta para o Estrela. Boa Vista em último. Não sei porque. O Boa Vista empata. Em Arouca. Será? Eu Eu acho que até o Boa Vista é capaz de ganhar em Arouca, percebes? Pois, mas o problema é os outros perderem, não é? Assim, eu acho que vai ficar os primeiros 4 como estão, o Vitória em quinto lugar, porque acho que o Santa Clara não vai ganhar em Faro, e depois o outro lado do caminho, ou seja, a zona de descida, eu acho que é capaz de ficar Boa Vista, Em último. AVS, Farense e Estrela. Por acaso aqui E vou não mais- sei se o Estrela não Não trema, trema? porque o Estrela a jogar fora no Estoril, Eu acho não que sei. Eu aqui vou concordar com a opinião do Afonso. Acho que os últimos 4 também ficam iguais. Ou seja, Do Afonso ou do Miguel? não com tu, Contigo. ou seja, o Estrela garante direto, o AVS Vai ao vai ao playoff. playoff, Farense em penúltimo e o Boa Vista em último. Eu acho Eu, isso do último ou penúltimo, não sei. Sim, mas Acho que aqui, vamos ser honestos, o jogo menos O interessante import- é o do Arouca com o Boa Vista, não e o é? importante, entre aspas, será mesmo a manutenção direta e o playoff. Sim. Portanto, eu acho que até se Quem não tem deixa em mesmo último assim. é É o penúltimo. AVS em playoff e o Estrela direto. Ok. Tu vais em Estrela AVS, eu vou em Farense Estrela
AVS, Farense, Boa Vista. Mas olha, Não, preferia mas que no fosse- playoff, manutenção, AVS. AVS e Estrela, O Estrela safa-se. safa-se e fica o AVS. Mas eu preferia. E depois nós na frente é tudo igual, menos que vocês acham que vai o Santa Clara Europa, Eu eu acho acho que vai a que Santa Clara- Vitória. Eu acho que vai Santa Clara para a Europa. O Santa Clara não perdem. Mas eu preferia que fosse a tua que se realizasse o que tu disseste, a questão do Forense. Preferia muito mais o Forense. Sim, Na no garantir sentido, o no playoff sentido. e talvez Mas eu acho que garantir a manutenção do o AVS. Mas pronto. E agora, se eu fosse polémico, eu dizia aqui que eu acho que vão perder os dois e o Boa Vista vai ganhar. Ah, O Boa pá, Vista- acontece. Pode acontecer, pode Existem acontecer. 3 resultados possíveis no futebol por algum motivo. Depois do que se Era- passou em Vila das Aves há pouco Tinha, tempo. tempo. Engraçado. acabava por ter a sua graça porque o Boa Vista na segunda-feira ganha em Vila das Aves e há uma grande esperança em ir ao playoff, pelo menos, não é? Agora os outros dois ganham. Isto no futebol acontece, olha, José o Boa Mota Vista... Masterclass, né? O Boa Vista começou a época, eu vou rematar o episódio com isto, é uma história, pequena história. O Boa Vista começou a época com Mas 9 pontos, 6 pontos. Não. O Boa Vista vence ao Casa Pia, E- vence ao Gil Vicente, passado uns tempos, mas foi um mês. Foi ali 5 jornadas no máximo de diferença. 12 pontos na primeira volta. Eu, Pronto. não, eu lembro-me que chegou ali a outubro, novembro, mais ou menos, e o Boa Vista tinha 11, 12 pontos. Já estava garantida a descida. Não estava. O Boa Vista na altura estava bem Bem. para aquilo que era a realidade E o do, Bachi do- tinha do dito momento. que- Do momento, ali em outubro, havia, vamos dizer, 10 jornadas. O Boa Vista tinha 11, 12 pontos. Os outros clubes também, havia ali muitos clubes com os mesmos pontos. E um amigo nosso, que nós conhecemos, Boa Visteiro, disse-me que o Boa Vista até ao fim de dezembro fazia 19 pontos. E se fizesse 19 pontos ia ficar na Primeira Liga. Conclusão, estamos em maio, tem 24. Percebem o que eu quero dizer? Eu há pouco tempo estava a ver o calendário e estava a ver que o Boa Vista tinha 19 pontos. O Boa Vista fez 19 ou 18 há pouco tempo. 19, se não me engano. O Boa Vista tinha 19 pontos e eu lembrei-me dessa conversa que tive com ele em outubro e pensei, porra, ele em outubro disse-me que o Boa Vista conseguia fazer 19 até ter... Aliás, ele na altura virou-se para mim e disse, ora bem, nós vamos jogar com este, vamos ganhar, com este perdemos, com este empatamos, pronto, 19 pontos até dezembro, garantimos a manutenção. E faz 24 em maio. Por isso é uma pequena história para acabar e rematar. Espero que o Boa Vista fique, sem querer ser tendencioso, mas gostaria que o Boa Vista ficasse Também gostava. O- na Primeira Liga. A utopia era o Forense e Boa Vista ficarem. Mas, Mas não isso é sendo impossível. Isso é impossível porque Pois lá está, não é possível. Isso é impossível. o Boa Vista mas- não pode ficar à frente de Estrela. Não sei, eu sei, estava só. Nem tem diferença pontual suficiente para Por isso é que eu fazer. disse Não que dá, era, pois que era a não dá. utopia, era o cenário perfeito, mas lá está. não é possível. Nem se tivesse a 3 pontos, o confronto direto à Estrela. Também dá estrela. Muito bem, ficamos então por aqui em mais um episódio do Bola Parada. Esperemos para saber na próxima semana como ficam as contas do Campeonato Português. Vamos trazer novidades daqui em breve, porque o campeonato vai acabar e vamos perder também aqui um pouco do nosso chão para falar. Vamos ter as transferências, vamos ter o Mundial de Clubes, onde vamos ter o Benfica e o Futebol Clube do Porto nessa Vamos competição. também tentar trazer alguns convidados. para Vamos vocês. trazer algumas novidades aqui para a malta. Da nossa parte vai ser tudo, já sabem, podem nos acompanhar em todo lado, TikTok, Instagram, X, estamos um pouco por todo lado. Agradecer à Sport TV por estar connosco em todos os episódios. Agradecer também à Lebul, tem em baixo o link na descrição, joguem com moderação. Aproveitem agora para tentar ver quem é que vai decidir o campeonato, vão ter aí algumas odds, sempre a mais de 18, mas têm o link, registrem-se e aproveitem o link que temos para vos oferecer, com várias ofertas, está tudo lá explicado. Para terminar, aquela velha frase célebre: se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.